Hoje nós vamos falar sobre respiração e circulação. Antes da gente começar, pegue o seu caderno, leia e ouça atentamente as informações de cada slide. Faça as anotações que você achar importante durante a apresentação, uma espécie de resumo para você ter, e depois faça as atividades propostas. Vamos começar falando sobre respiração. Tipos de respiração. A primeira respiração que a gente vai falar é a respiração cutânea. Cutis quer dizer pele. Nesse tipo de respiração, os gases atravessam a pele do animal, o tegumento, e vão se difundir para os tecidos ou para o sangue. A gente pode ver aqui nessas imagens um exemplo de anelídeo, né, por exemplo, a minhoca, o oxigênio entrando e o gás carbônico saindo através da pele. E um anfíbio, ser um sapo, uma rã, a salamandra. Só que no caso dos anfíbios, é bom a gente lembrar que esse tipo de respiração cutânea ele é complementar, porque os anfíbios também têm outro tipo de respiração que a gente vai ver mais à frente. Um segundo tipo de respiração é respiração traqueal. Nesse caso, o órgão respiratório ou os órgãos respiratórios são as traqueias, que são dutos de ar. Então, o ar vai entrar no corpo do animal por pequenos poros chamados espiráculos e eles vão percorrer esse conjunto de dutos de ar. A gente pode imaginar, por exemplo, um prédio com um sistema de ar-condicionado central. Todos aqueles dutos de ar, cada duto daquele vai chegar a uma sala do prédio, um cômodo. Né, isso a gente pode imaginar que também acontece no corpo desses animais. E nesse caso, o ar atmosférico chega diretamente às células. Então, ele não precisa de um sangue para poder distribuir o oxigênio, o gás carbônico, os gases respiratórios. O ar chega na célula e lá acontece a troca gasosa diretamente na célula. Então, nesse caso, não há hematose, que é a troca gasosa entre o ar atmosférico ou a água e o sangue, entre o ambiente e o sangue. E por consequência, o sangue desses animais não possui pigmentos respiratórios, porque ele não precisa transportar gases, né? Então, ele não possui cor. A gente pode ver isso bem nos insetos, né? Se a gente mata a barata, o sangue dela ele é branco, ele não tem cor. Aí sempre perguntam, professora, aí o mosquito? Não, aquele sangue que a gente mata o mosquito e aparece, ele não é do mosquito, ele é seu. Respiração branquial. Esse tipo de respiração é exclusiva de animais aquáticos. Porque nesse caso, a hematose, a troca gasosa, acontece entre a água e o sangue do animal. Agora é uma respiração que envolve sangue. Então, envolve sangue, envolve pigmentos respiratórios. Os gases dissolvidos na água, né? A gente tem que lembrar que a água é uma mistura, tem muitas coisas dissolvidas na água, como sais minerais e gases atmosféricos também. Então, os gases dissolvidos na água, principalmente o oxigênio, difundem-se nas brânquias. Eles vão entrar, né, no peixe atravessando as brânquias. As brânquias são como lâminas muito finas e muito vascularizadas, ou seja, cheias de vasos sanguíneos. Então, esses gases vão entrar
o oxigênio vai entrar, né, e vai atravessar a brânquia e vai chegar ao sangue, e o gás carbônico fazendo o caminho inverso. Ele vai ser coletado pelo o sangue do animal, ele vai chegar às brânquias e vai se difundir para a água. E finalmente, a respiração pulmonar. Na respiração pulmonar, a hematose, a troca gasosa, acontece entre o ar atmosférico e o sangue. Nesse caso, o ar atmosférico ele entra no corpo do animal, ele vai percorrer as vias aéreas. Nota que quem está entrando é o ar, não é o oxigênio. Ainda não aconteceu troca gasosa nenhuma. O ar ele entra no corpo do animal, ele vai percorrer todas as vias aéreas e vai chegar no final do caminho a pequenas estruturas chamadas alvéolos pulmonares. É no alvéolo, que é um pequeno saco de ar altamente vascularizado, que a gente pode observar aqui nessas imagens, e nessa primeira imagem principalmente, que vai acontecer a hematose, a troca gasosa. Agora, o ar que está dentro do alvéolo, o oxigênio que está dissolvido nesse ar, vai atravessar o alvéolo, chegando até o vaso sanguíneo. E o gás carbônico que está no vaso sanguíneo vai atravessar o alvéolo e vai se difundir nesse ar atmosférico. E o ar vai ser expelido, né? A gente vai lembrar que os movimentos respiratórios tem sempre ar entrando e saindo. Aí aqui e nessa segunda imagem a gente pode ver o pulmão de um anfíbio e de um réptil. Aí pode falar, ué, mas a respiração do anfíbio não era a cutânea? Como a gente tinha falado antes, a respiração cutânea nos anfíbios ela é complementar, porque os anfíbios também têm respiração pulmonar. Na verdade, os anfíbios vão até além disso. Eles apresentam 3 tipos de respiração se você considerar todo o ciclo de vida deles. Porque quando o anfíbio é larva, né, a gente vai lembrar que os anfíbios eles têm um desenvolvimento de larva e de adulto. Então, quando o anfíbio é larva, né, no caso do sapo, a gente tem o girino, da rã, né? A respiração é branquial, porque o girino, né, a larva do anfíbio, é um animal exclusivamente aquático. Então, ele vai ter respiração branquial e quando ele for adulto, é pulmonar e cutânea. Já que estamos falando em respiração pulmonar, o sistema respiratório humano. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem todos os órgãos que formam o sistema respiratório humano, as vias aéreas, iniciando pelas as fossas nasais, que são o nariz, né, que a gente também chama o nariz. O ar, então, entra pelo o nariz, é o primeiro órgão respiratório. O ar também poderia entrar pela boca, mas o nariz é uma estrutura mais adequada para a entrada do ar, porque o nariz ele é muito vascularizado, e isso ajuda a aquecer o ar. Isso é muito importante, principalmente para quem vive em ambientes frios. Além disso, o nariz ele tem pelos que funcionam como se fossem filtros, para filtrar o ar que entra. Tem o muco, que também vai ajudar a aderir às impurezas do ar. Então, o nariz ele é um órgão
respiratório bem adequado para essa entrada do ar. Logo depois, o ar passa pela faringe, que é a garganta, né? A gente viu, quando a gente estava estudando a digestão, que no final da faringe tem uma válvula chamada epiglote, né? Quando a epiglote abre, o ar passa para a laringe, que é uma via aérea. Quando a epiglote fecha, o alimento vai para o esôfago, lembram? Então, mas agora estamos falando do ar. Então, o ar entrou pelo nariz, passou pela faringe, epiglote aberta, agora ele está na laringe. A laringe é onde tem as nossas cordas vocais. Então, agora o ar está indo para a traqueia. A traqueia é uma via aérea que vai conduzir o ar até os brônquios, né? Quando a traqueia ela é única, quando a traqueia se divide em dois ramos, um ramo direito, um ramo esquerdo, esses ramos eles chamam brônquios, né? O conjunto dos brônquios e suas ramificações formam os pulmões. Então, os brônquios vão se ramificando em dutos de ar cada vez mais finos. São os bronquíolos. O conjunto de brônquios e bronquíolos a gente chama de árvore brônquica. E cada bronquíolo, por sua vez, ele termina em pequenos sacos de ar altamente vascularizados, os alvéolos pulmonares, que é onde vai acontecer a troca gasosa, a hematose. A gente pode observar aqui nessas animações acontecendo, ó lá. A hemácia chega lá no alvéolo, cheia de gás carbônico, que aqui na animação é representada pela a bolinha azul, e recebe oxigênio, né, que atravessa o alvéolo, que aqui é representado pela a bolinha vermelha. Então, isso é sangue venoso se tornando sangue arterial. Chama-se hematose. Movimentos respiratórios: inspiração e expiração. Na inspiração, o ar ele entra, né? Ele vai entrar para os pulmões. E na expiração, o ar é expelido. Quem provoca os movimentos respiratórios? A gente precisa lembrar que o pulmão não é um órgão muscular. Então, não é o pulmão que vai contrair e relaxar. Ele não é um músculo. Os músculos responsáveis pelos os movimentos respiratórios são o diafragma, que é o músculo que separa tórax e abdômen, e os músculos intercostais, que são os músculos que sustentam as costelas. Quando o diafragma contrai e os músculos intercostais relaxam, o tórax aumenta de volume. Então, isso vai diminuir a pressão do ar dentro. O ar, então, ele é sugado, ele entra. É a inspiração. Quando o diafragma relaxa e os músculos intercostais contraem, a pressão do ar aumenta e ele é expelido, né? Ele sai. Então, inspiração e expiração são os movimentos de entrada e saída do ar. Agora, a gente vai saber como os gases são transportados no sangue. O sangue transporta gases respiratórios. O oxigênio que o sangue vai receber lá no alvéolo e vai levar até a célula, e o gás carbônico que o sangue vai receber na célula e levar até o alvéolo. Então, como
sangue transporta os gases? Existe uma célula no sangue chamada hemácia, né, também conhecida como glóbulo vermelho. A hemácia ela é constituída por uma proteína, um pigmento respiratório chamada hemoglobina. A hemoglobina ela é rica em ferro, ela é formada com ferro, então e é justamente o ferro que dá a cor vermelha a ela, a hemoglobina. Então os nossos glóbulos vermelhos, eles são vermelhos por causa do ferro. Essa hemoglobina se liga aos gases respiratórios. Quando a hemoglobina se liga ao oxigênio do ar, forma a oxihemoglobina, que é um composto instável. Quando a hemoglobina se liga ao gás carbônico, forma a carbohemoglobina, que é um composto instável também. E isso é muito importante, ser instável. Por quê? Porque um composto químico instável, ele se desfaz com muita facilidade. E quando a oxihemoglobina se forma lá no alvéolo, o oxigênio ele passa a ser transportado pelo sangue, ele precisa se desfazer quando chegar na célula, para que esse oxigênio possa ir para a célula. A carbohemoglobina, a mesma coisa, só que no sentido inverso. Ele vai se formar lá na célula e tem que se desfazer quando chega no alvéolo, né? Para poder o gás carbônico ser expelido. Agora, existe um outro gás que não é necessariamente um gás respiratório, mas é um gás presente no ar atmosférico, chamado monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina, formando um composto estável, que é a carboxihemoglobina. E isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Um composto estável não se desfaz, ele nunca se desfaz. Então, aquele glóbulo vermelho, ele vai ficar preso, ele vai ficar inutilizado, ele vai ficar sempre carboxihemoglobina e não vai mais poder transportar oxigênio. Então, esse gás ele é extremamente tóxico por causa disso. Aí fala assim, então a gente inspira isso, a gente vai respirar o ar com esse gás e aí a gente está condenado à morte. Não, porque as células sanguíneas têm uma vida útil, elas estão sempre se renovando. Mas se você inalar uma grande quantidade desse gás de uma só vez, você pode morrer sim, e às vezes acontecem acidentes em carros, né? A pessoa fica com dentro do carro ligado, que está com o motor ligado, e que tenha algum vazamento para o sistema de ar-condicionado desse carro, pode causar um acidente fatal, né? Isso já aconteceu algumas vezes, porque esses gases eles são produzidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Então, carro, caminhão, todos eles produzem o monóxido de carbono. Inclusive, isso foi usado pelos nazistas nas primeiras câmaras de gás, né? Antes deles descobrirem um gás que matava mais rápido, o cianeto, eles usavam o monóxido. A gente pode ver aqui no quadro direito, aqui do lado direito, que o oxigênio ele é transportado a maior parte pela hemoglobina, 97% é transportado na forma de oxihemoglobina e apenas 3% no plasma. Já o gás carbônico é transportado mais no plasma, 75% pelo plasma e apenas 25% pela hemoglobina.
Então, é dessa forma que os gases respiratórios são transportados pelo sangue. Na animação de cima, a gente vê a carbohemoglobina se desfazendo, né? O gás carbônico que está no sangue atravessando o alvéolo em direção ao ar atmosférico. E na animação de baixo, o oxigênio que está no ar atmosférico atravessando o alvéolo e formando a oxihemoglobina. Ilustrando o que a gente falou sobre os campos de concentração nazistas, onde eles assassinavam pessoas utilizando gases tóxicos para a respiração humana. No início foi o monóxido de carbono, depois o cianeto. E é uma imagem triste, horrenda, mas ela aconteceu de verdade. Milhões de pessoas foram assassinadas e é uma coisa que a gente tem que lamentar, mas nunca se esquecer. Agora nós vamos começar a falar sobre circulação. Circulação é a função responsável pela circulação do sangue. A gente já falou que o sangue recolhe e distribui nutrientes, né, quando a gente falou do sistema digestório, e gases respiratórios, quando a gente falou do sistema respiratório. Então agora o sangue ele vai circular para poder distribuir às células os nutrientes e os gases respiratórios. Existem algumas diferenças quando a gente compara a circulação dos diferentes grupos de animais. Alguns animais possuem circulação aberta. O que é circulação aberta? Uma circulação é aberta quando o sangue não permanece o tempo todo no interior dos vasos sanguíneos. Então, ele está ora no interior dos vasos sanguíneos e ora fora dos vasos sanguíneos, preenchendo lacunas, espaços entre os órgãos, os tecidos, e depois retorna aos vasos sanguíneos. Então, esse tipo de circulação, quando o sangue não fica o tempo inteiro dentro de vasos sanguíneos, se chama circulação aberta. Né? Um exemplo são os moluscos. Os moluscos são animais que possuem circulação do tipo aberta. Já outros animais possuem circulação fechada. Uma circulação é fechada quando o sangue permanece por todo o tempo no interior dos vasos sanguíneos. Então aqui a gente vê o peixe e o anfíbio, são animais que possuem circulação fechada. Circulação simples. Circulação simples é quando o sangue passa no coração apenas uma vez a cada volta completa no corpo. A gente vê aqui o peixe, né, o exemplo da circulação de um peixe. O peixe é um animal que tem um coração com apenas duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E o sangue, ele passa no coração apenas uma vez, tanto para distribuir o sangue pelos tecidos, como para ser oxigenado. Então, a cada volta completa no corpo, em uma volta, o sangue ele é oxigenado e distribuído. Na circulação dupla, o sangue precisa passar no coração duas vezes para dar uma volta completa no corpo. Então, ele passa uma vez para oxigenar o sangue, é a circulação pulmonar, e uma segunda vez para distribuir o sangue, que é a circulação sistêmica. Então, a cada volta completa no corpo, o sangue precisa passar no coração duas vezes. Circulação incompleta.
Na circulação incompleta, o sangue venoso e o sangue arterial se misturam dentro do coração. Isso acontece em animais, por exemplo, que têm o coração com 3 cavidades, como os anfíbios. O coração dos anfíbios tem 2 átrios e apenas um ventrículo. Então, quando o sangue chega vindo do pulmão, ele entra pelo átrio esquerdo e vai até o ventrículo. Quando o sangue vem lá da circulação sistêmica, cai no átrio direito e no único ventrículo, e o sangue se mistura. Nessa conformação, não existe um septo separando os lados do coração, então o sangue acaba se misturando lá dentro. Isso faz com que tanto o sangue que vai ser oxigenado, quanto o sangue que vai ser distribuído para o corpo seja sempre um sangue misturado. Na circulação completa, sangue venoso e sangue arterial nunca se misturam. A gente pode ver aqui o exemplo: os peixes, o sangue venoso e o sangue arterial, nesse caso, não se misturam porque o sangue passa no coração apenas uma vez, então nem teria como misturar. E no caso dos répteis, aves e mamíferos, existe um septo. Esses animais têm o coração com 4 cavidades. Então, eles têm o lado direito do coração e o lado esquerdo. Então, nesse caso também, o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Aqui nesse quadro, a gente pode comparar algumas dessas circulações que a gente viu. É que o inseto, que como os moluscos também tem circulação aberta, a minhoca, que é um anelídeo, já é um animal que tem a circulação fechada. Peixes, anfíbios e mamíferos que têm a circulação fechada. No caso dos peixes, é simples e completa. Anfíbios é dupla e incompleta. E mamíferos, dupla e completa. Agora vamos falar um pouco sobre o sangue. Na espécie humana, existem basicamente 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. O que diferencia cada um desses tipos é a presença de determinados antígenos e anticorpos. Por exemplo, quem possui o tipo sanguíneo A possui o antígeno A, mas produz anticorpos contra o antígeno B, anticorpos anti-B. Então, o sistema imunológico dessas pessoas que são tipo A atacam o antígeno B. O B é o inverso, né? Quem possui sangue tipo B possui o antígeno B e produz anticorpos anti-A. Quem tem sangue tipo AB possui os 2 antígenos, então ela não produz anticorpos contra nenhum deles, porque ela já tem os 2. Ela reconhece tanto o antígeno A quanto o antígeno B como dela. Então, quem possui sangue tipo AB não produz anticorpos contra nenhum antígeno. Por isso, essas pessoas podem receber a doação de qualquer tipo e de qualquer outro tipo sanguíneo. Eles são os receptores universais. Já quem possui sangue tipo O não possui nenhum antígeno, nem A e nem B. Então ela produz anticorpos contra os 2 antígenos. Eles são estranhos a ela, ela não possui nenhum. Então essas pessoas, como elas não possuem antígenos nem A e nem B, elas podem doar para qualquer outro tipo sanguíneo. Elas são as pessoas. Quem possui o sangue tipo O é o doador universal. Composição do sangue. O sangue é formado principalmente por uma parte líquida, que é o plasma, que é a água do sangue, né? Que é a maior parte do sangue é plasma.
e por uma parte sólida, que são as células sanguíneas, os elementos figurados, porque hemácias são os glóbulos vermelhos, são células sanguíneas, são as células sanguíneas mais numerosas. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são outro tipos de células sanguíneas, que elas estão relacionadas à, à defesa imunológica. E as plaquetas, que não são células, elas são fragmentos celulares, que estão relacionadas à coagulação do sangue. Os vasos sanguíneos. Nessa imagem, a gente pode observar os vasos sanguíneos de um corpo real que foram preservados através de uma técnica chamada plastinação. Um vaso sanguíneo pode ser uma veia, uma artéria ou um capilar. Veias são vasos sanguíneos que transportam o sangue que se dirige ao coração. Ele está vindo do corpo ou do pulmão e está indo para o coração. Como é um sangue que está retornando, ele está voltando para o coração, ele já não tem tanta pressão, ele já saiu do coração há muito tempo, ele não tem pressão sanguínea. Então a veia é um vaso sanguíneo que tem as paredes finas e tem válvulas dentro para que não haja refluxo do sangue, para que o sangue ele não retorne. Artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue que sai do coração. Ele acabou de sair do coração, ele tem muita pressão. Então, as artérias, elas são muito grossas, a parede é musculosa, é bastante espessa. E os capilares são vasos sanguíneos muito finos, eles são a ramificação de artérias, arteríolas, veias, vênulas vão se ramificando em vasos cada vez mais finos, e o capilar seria o vaso mais fino, é o vaso que vai chegar até o tecido, que vai realmente levar o nutriente ou o gás respiratório até as células. Nessa imagem, a gente pode observar bem como a artéria, como é a estrutura de uma artéria e de uma veia, né? Que a artéria, ela tem a parede muito mais espessa, porque ela precisa suportar a pressão arterial. E a veia, a gente pode observar aqui as válvulas internas, né? Para que o sangue ele não reflua. E os capilares, né, que ligam artérias e veias, porque quando o sangue parte de uma artéria, geralmente as artérias transportam sangue arterial, mas existe exceção que a gente vai ver logo adiante. E geralmente veias transportam sangue venoso, que está voltando para o coração. Isso, gente, é na circulação sistêmica, tá? Que é a circulação que vai nutrir as células, né? Na circulação pulmonar é um pouco diferente. Então, nesse caso, as artérias transportam sangue arterial e veias transportam sangue venoso. O capilar, ele não transporta nem sangue arterial e nem venoso. Ou melhor, ele transporta os dois, porque ao mesmo tempo que a célula ela está levando oxigênio às células, ela está recolhendo o gás carbônico delas. Então, o sangue, o capilar, ele é meio arterial e meio venoso. O coração humano. Assim como em todos os mamíferos, o coração humano
ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os movimentos cardíacos são 2, a sístole e a diástole. Sístole é quando o coração está contraído e diástole relaxado. Quando o coração contrai, ele vai expulsar o sangue, né? O sangue ele sai do ventrículo para as artérias. E quando o coração relaxa, o sangue flui dos átrios para os ventrículos. Aqui nessa imagem, a gente pode observar em detalhes as válvulas cardíacas através de um corte transversal do coração. Do lado direito, a gente vê a válvula tricúspide, que ela separa o átrio direito do ventrículo direito. Quando o coração relaxa, a válvula abre para que o sangue flua do átrio direito para o ventrículo direito. Quando o coração contrai durante a sístole, a válvula fecha para que o sangue saia pela artéria e não retorne para o átrio. Do lado esquerdo do coração, a mesma coisa, né? A válvula que está aqui desenhada em verde se chama válvula bicúspide, mais conhecida como válvula mitral. A mesma coisa, quando o coração relaxa durante a diástole, a válvula abre para que o sangue flua do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E quando o coração contrai durante a sístole, a válvula fecha para que o sangue saia pela artéria aorta e não retorne para o átrio esquerdo. Aqui nessa animação, que é bem realista, a gente pode observar o exato momento que o coração contrai e a válvula fecha para que o sangue flua para a artéria, e quando o coração relaxa e a válvula abre, para que o sangue preencha o ventrículo. Você sabia que todo mundo tem marca-passo? Marca-passo, ou nódulo sinoatrial, é uma pequena massa de células cardíacas especializadas que produzem impulsos elétricos e desencadeiam os movimentos cardíacos de sístole e diástole. Às vezes, quando a pessoa tem um problema de ritmo cardíaco, uma arritmia cardíaca grave, ela precisa implantar um marca-passo artificial. Mas todos nós temos marca-passo. O marca-passo é uma região do coração que produz o movimento cardíaco. Essa animação ilustra o impulso elétrico gerado pelo marca-passo percorrendo o músculo cardíaco, né? Todo mundo aqui que já viu séries médicas, filmes que tem pronto-socorro médico, sabem que a eletricidade interfere no movimento do coração, né? Quando a pessoa tem a parada cardíaca ou ela está com uma arritmia muito grande, o médico tenta lá dar o choque elétrico para que o coração volte ao ritmo normal. A circulação humana, né, lembrando, ela é fechada porque o sangue circula apenas no interior dos vasos sanguíneos. É dupla porque o sangue precisa passar 2 vezes no coração a cada volta completa. E é completa porque sangue venoso e sangue arterial não se misturam. Agora a gente vai falar um pouco na circulação sistêmica, também conhecida como grande circulação, e na circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. A circulação sistêmica é chamada de grande circulação porque ela vai distribuir o sangue para todo o organismo, da cabeça até os pés. Então, o sangue ele vai percorrer uma distância muito maior.
Nesse caso, o sangue ele sai do coração, né? Ele vai ser distribuído. Então, todo o sangue sai do coração por uma artéria, né? Na grande circulação, o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. O ventrículo esquerdo, ele é mais musculoso do que o direito, porque ele precisa impulsionar o sangue para todo o corpo. Então ele tem que ser muito mais forte. É por isso, como o coração ele fica no centro do tórax, mas a gente sente ele do lado esquerdo, porque é o lado mais forte do coração, mas o coração não está do lado esquerdo, ele está no meio. A artéria aorta é a maior artéria do corpo, né? E ela vai se ramificando em arteríolas, em outras artérias menores, depois arteríolas, até chegar ao capilar, que vai deixar oxigênio na célula, recolher o gás carbônico. Quando o capilar retorna, quando ele recolhe o gás carbônico, o sangue agora é sangue venoso, porque ele já deixou o oxigênio, ele já não é mais rico em oxigênio, agora ele é rico em gás carbônico. Então ele vai agora confluir para vênulas, veias menores, veias maiores, veias cava, né? As veias cava são as veias que chegam ao coração, que entram no coração. Então tem a veia cava superior, que ela vai trazer todo o sangue dos membros superiores e cabeça, e as veias e a veia cava inferior, que vai trazer o sangue dos membros inferiores e do abdômen, e elas vão entrar, né, no lado direito do coração. As veias cava chegam ao coração pelo átrio direito. Então, aqui termina a grande circulação, a circulação sistêmica. Então, o sangue saiu do ventrículo esquerdo e chegou no átrio direito, uma volta. Agora, a segunda volta do sangue, a circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. Na circulação pulmonar, o sangue ele acabou de voltar da circulação sistêmica. Então, o sangue vem da circulação sistêmica pelas veias cava, entra no átrio direito, e quando o coração relaxa, ele flui para o ventrículo direito. Na próxima contração do coração, o sangue vai sair desse ventrículo direito pela artéria pulmonar. Lembra que eu disse para vocês que tinha uma exceção, que nem toda artéria transporta sangue arterial? Pois é essa. A artéria pulmonar é uma artéria que transporta sangue venoso, que é o sangue que acabou de vir da grande circulação, da circulação sistêmica. E ela é uma artéria, né, porque ela está saindo do coração. Todo vaso sanguíneo que transporta o sangue que sai do coração é uma artéria, porque as artérias, né, elas têm uma estrutura musculosa, espessa, para poder resistir à pressão, a pressão arterial, né, a pressão do sangue. Então, a artéria pulmonar é uma artéria que transporta sangue venoso. Essa artéria, essa circulação é chamada pequena circulação porque o pulmão fica muito próximo ao coração, então a volta ela é curtinha. Então, o ventrículo direito, inclusive, ele nem é tão musculoso quanto o esquerdo, ele não precisa impulsionar o sangue com tanta força, né? Então, quando o sangue então sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar direita e esquerda, né? Cada uma vai para um lado. E
E no pulmão, o sangue vai sofrer a hematose, né? Lembrando que essas artérias elas vão se ramificando, ramificando, e o capilar chega lá no alvéolo pulmonar, onde acontece a hematose. Né? Daí o capilar vai se confluindo em vênulas, em veias, e retorna ao coração pelas veias pulmonares, né? Agora ele está arterial, ele acabou de sofrer hematose, de ser oxigenado lá no alvéolo, então ele é arterial e é transportado por veias. Olha lá. As veias pulmonares não transportam sangue venoso, não. Elas transportam sangue arterial que acabou de ser oxigenado. Então, são veias que transportam sangue arterial e elas vão entrar no átrio esquerdo. Quando o coração relaxa, o sangue flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e vai começar tudo de novo, a circulação sistêmica, né? E depois a pulmonar, e é o sangue passando 2 vezes no coração a cada volta completa no corpo, circulação dupla, sistêmica e pulmonar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar lá no material alguns textos com esses assuntos que vocês podem salvar no celular ou no computador de vocês. Eu devo colocar também alguma atividade, tá bom? Até a próxima, gente!